gente, tudo bem? Eu sou Glaucia do canal Estante Indiscreta e nesse vídeo eu vou continuar falando das minhas leituras do mês de outubro. A minha terceira leitura do mês foi esse livro aqui, Ópera Maldita, do André Camilleri. Acho muito bonita a capa desse livro. Esse livro aqui é da Bertrand Brasil, ele é um livro fininho, tem apenas 225 páginas. Bom, o André Camilleri, ele é um escritor italiano que nasceu em 1925 e ainda é vivo, né? Pelo menos até na data de hoje, enquanto eu gravo esse vídeo, 28 de outubro de 2013, o autor ainda é vivo. Ele, além de escritor, ele trabalha também como diretor de teatro. Ele dirigiu muitas peças baseadas nas obras do Pirandello e também do Beckett. E além disso, ele ficou muito conhecido na Itália porque escreveu roteiros para alguns programas de televisão. Ele é basicamente conhecido como um escritor de livros policiais e os livros dele, ele tem como personagem principal, como protagonista, o detetive Montalbano. Eu ainda não li nenhum, esse é o primeiro livro que eu leio dele e eu ainda não li nenhum livro dele com esse detetive, porque esse livro aqui ele não tem esse protagonista, né? Ele não aparece aqui nessa história. E esse nome Montalbano, ele na verdade ele não é em vão, ele é uma homenagem que o autor presta ao escritor espanhol Vázquez Montalbán, escritor espanhol Manuel Vázquez Montalbán, de quem o autor ele é admirador. Bom, e ele é nascido no sul da Itália, né, na Sicília, numa localidade chamada Agrigento, e a maior parte dos seus livros é ambientado num vilarejo, numa localidade chamada Vigata, e essa cidade é fictícia, mas é baseada no lugar onde ele vive, né, que é lá na Sicília. Bom, então do que se trata esse livro aqui? Esse livro, A Ópera Maldita, ele foi publicado em 1995 e ele é um livro baseado num acontecimento real que aconteceu ali numa localidade no sul da Itália, e aqui vai ser retratado nessa cidade fictícia que é Vigata, que foi um acontecimento que mais ou menos em 1875 o mandante lá da cidade, que era uma espécie de prefeito, ele, para inaugurar o teatro da cidade, ele impõe que seja encenada uma determinada ópera lírica que chamava O Cervejeiro de Preston. Acontece que o povo ali da cidade, eles acabaram que eles não aceitaram que se fosse encenada aquela peça, né? Eles foram contra, então, e gerou uma grande briga em torno disso, né? O prefeito, por um lado, ele não abria mão de que fosse encenada aquela peça e toda a população local, a maioria da população, era contra que aquela peça fosse encenada. E isso acabou gerando culminando com uma tragédia que aconteceu na cidade, tá? Então o livro, ele vai falar sobre esse acontecimento, né, que aconteceu de verdade, e ele traz ali para ficção. E assim, o livro inteiro, como ele diz aqui até na contracapa, a história ela é relativamente simples, ela é um acontecimento simples, que não teria como dar briga, desde que as pessoas não fossem sicilianas, né? Quer dizer, o fato de todos dos personagens e das pessoas reais serem sicilianas é que complicou tudo, né? E eu consigo entender isso porque os meus avós, eles eram ali do sul da Itália também, né? Eles eram da região da Calábria, e eles são muito conhecidos por serem, uma das características principais é a teimosia, né? Então são aquelas pessoas, e meus avós eram assim, meu pai herdou muito isso, são aquelas pessoas que não abrem mão de sua opinião e são extremamente teimosas, né? E às vezes você não sabe por quê. E é exatamente isso que acontece, né? O livro todo você não sabe por que o prefeito está insistindo tanto para que essa peça seja encenada, mesmo algumas pessoas ali que convivem com eles tentarem persuadi-lo de mudar de ideia, né? Porque isso vai ocasionar eles estão prevendo que vai acabar gerando uma desgraça ali na pequena localidade, mas ele não abre mão, né? E a gente fica o tempo todo se perguntando se é apenas a teimosia do povo siciliano ou se existe um motivo por trás disso, tá? Lá no finalzinho do livro a gente descobre que realmente tem um motivo, não vou falar qual que é,
mas você acaba, depois que eu li isso, li 2 vezes essa página, quando você descobre por que ele está teimando tanto, e você vê que realmente como o homem é besta, né? Bom, eu confesso que assim, eu achei a história interessante, a premissa do livro eu achei interessante, mas eu não gostei muito do livro. Eu acabei dando 2 estrelas para ele, porque o problema, ele é um livro rápido de ler, tá? Não é um livro assim, muito... ele é bastante espaçado, né? Não é aquela página de letras compactas, mas o problema é que ele não tem um personagem central, então você não consegue ter uma referência. Eu não consegui ter uma referência de um personagem, são vários, na verdade é a cidade inteira, praticamente todo mundo tem a mesma importância na história, né? Então, e cada capítulo vai trazer um personagem diferente. Isso é até interessante, porque você vai ver que cada personagem ali tem uma ideia diferente, né? Tem uma opinião sobre esse acontecimento, sobre essa ópera, sobre o que vai acontecer. Então isso é interessante, mas ele não, por não ter um personagem principal, você não consegue se prender a ninguém na história. E eu sempre tenho dificuldade, o que me prende, me chama atenção na história é um protagonista interessante. E nesse livro aqui não tem. Outra coisa que eu achei que faltou um pouco na história é o clímax, tá? Então também não tem muito um clímax. Mas outra coisa que eu achei legal no livro é esse último capítulo aqui, que na verdade se chama capítulo 1º. Então assim, o livro inteiro são todos vários personagens dando o seu ponto de vista, né? E esse último capítulo, que é o 1º capítulo, é um personagem que é um jornalista que tinha 10 anos na ocasião em que aconteceu a tragédia, e ele vai estar dando o ponto de vista dele, que parece que é um ponto de vista de um jornalista, né? Então uma pessoa, só que ele tinha 10 anos na ocasião em que isso aconteceu. E ele vai estar falando o que aconteceu ali, mas a maneira, o que ele relata aqui é completamente deturpado, né? Então ele tem uma visão completamente parcial, completamente diferente de todas as opiniões de todas as pessoas aqui na história, né? Outra coisa interessante é o final, aliás, o epílogo, que na verdade o epílogo seria o índice com o nome dos capítulos, né? E o nome dos capítulos, eu não percebi isso durante a leitura, mas ele faz referência a várias obras literárias famosas, tá? Eu até assinalei aqui algumas que eu conhecia. Então, por exemplo, esse eu não conheço, tá? Mas achei interessante. Tem um capítulo aqui que se chama Um Fantasma Irá Vagar pela Europa. Isso é o manifesto do Partido Comunista do Engels. Chame-me Ismael, do Herman Melville, Moby Dick. Essa frase eu não esqueço, porque meu pai, ele tinha o costume de decorar. Ele tem uma memória muito boa, ele não fazia isso assim de ficar decorando, ele simplesmente gravava sempre a primeira frase de um livro. Tanto é que até hoje eu tenho o hábito de assinalar a maneira como o livro começa. Eu acabei herdando isso do meu pai. E eu nunca esqueci que Chame-me Ismael é a maneira como começa o livro Moby Dick, tá? No dia em que o mataram. Essa, Denise, é o começo de Crônica de uma Morte Anunciada, do Gabriel Garcia Marques. Era uma alegria atear fogo, o nome de outro capítulo. É do Bradbury, o Fahrenheit 459. Então, 451. Então é isso. O livro como um todo, eu dei 2 estrelas, acabei não gostando tanto, mas por isso que eu assinalei, tá? Deixa eu ver aqui que eu coloquei aqui de interessante. Excelência, posso falar em espartano? O que é falar em espartano? Espartano quer dizer falar com palavras chulas. Por que merda o senhor se apurrinha querendo impor aos vigatenses a montagem de uma ópera que eles não querem engolir? Bom, então é isso. Se conhecem esse livro, se já leram, venham me dizer o que achou, principalmente se conhecem o Detetive Montalbano ou a obra policial do Andrea Camilleri, venham me contar o que
o que leram dele, se vale a pena conhecer a obra policial desse autor, tá bom? É isso. Espero que tenham gostado, comentem. E eu volto no próximo vídeo para falar do restante do mês de outubro, tá bom? Até mais!